Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, debatendo o Cruzeiro, os comentaristas falaram aí sobre a bela campanha que o Cabuloso está tendo aí com o Arthur Jorge, um aproveitamento de mais de 80%. E com esse aproveitamento, com certeza, se o Arthur Jorge estivesse no Cruzeiro desde o início do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro estaria na briga pelo título junto com o Flamengo e Palmeiras. Então vamos trazer aí o Jean Oddi, o Vitor Birner, falando aí sobre o Cruzeiro. Vamos compartilhar aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Aqui no nosso canal RL Futebol, a gente posta do Cruzeiro e a gente posta também de todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Então vamos aí para o debate, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas. Só, ali. Exatamente, não é? Então a gente está vendo o Arthur Jorge no Cruzeiro. Então no campeonato Arthur Jorge, o Cruzeiro lidera a competição. Desde a chegada do Arthur Jorge, o Cruzeiro fez 35 pontos. 3 a mais que o Palmeiras e 4 a mais que o Flamengo. Então é uma curiosidade que o Cruzeiro, nesse recorte, desde a chegada do treinador, foi o clube que mais somou pontos, Birner. E tem o Bragantino em quarto, que é uma surpresa para mim. E o Barba em quinto. O Cruzeiro é um time que tem jogado bem, o Cruzeiro é um time que consegue competir de igual para igual contra qualquer equipe. Quando o Cruzeiro foi eliminado, por exemplo, contra o Flamengo na Libertadores, elogiei muito a atuação do Cruzeiro. Virar contra o Flamengo como fez no jogo passado é uma façanha. O Flamengo fez um outro grande primeiro tempo. E o Cruzeiro ainda é um trabalho de SAF em andamento. Não é um trabalho em que o elenco está montado, o treinador chega, começa a colocar as ideias dele, os métodos de jogo dele, entende o elenco melhor e certamente se a SAF tiver um projeto, como a gente espera que as SAFs bem elaboradas tenham de médio e longo prazo, o Cruzeiro mantém o elenco, mantém grande parte dos jogadores os principais, traz reforços no ano que vem e entra nessa briga com o Flamengo e Palmeiras pelos principais campeonatos. Eu não acho que a escolha do Tite no começo do ano tenha sido uma escolha errada. Ela se mostrou errada na prática, mas quando ela foi feita, ela era uma escolha que tinha toda a lógica, né? Não funcionou. Assim é o futebol e acho que o Cruzeiro achou a solução e não tem o porquê de lamentar. Quando a gente vê já aquela tela que mostra o desempenho do Cruzeiro, do Arthur Jorge melhor que dos outros, a gente pode falar que o Cruzeiro joga melhor que os outros ou esse é aquele recorte que a gente vai mudando, ou a avaliação que a gente vai mudando de semana em semana? Então, primeiro que eu acho que a gente muda essa avaliação semana a semana porque os times mudam mesmo, semana por semana. Então a gente lembra que há 4 semanas estava todo mundo criticando o Flamengo e acho que hoje talvez o Flamengo seja aquele que joga melhor apesar da derrota para o Cruzeiro. Agora, eu acho que, tá bom, vamos pegar o padrão brasileiro que é fazer recorte de 2 semanas, o Cruzeiro é o segundo melhor, na minha visão. Eu acho que o Flamengo ainda joga mais, o Flamengo é mais impressionante nos seus momentos de supremacia em relação ao adversário, mas o Cruzeiro é o segundo melhor. Você acha que joga mais que o Palmeiras? Acho que nesse momento joga mais Palmeiras. O Palmeiras fez um belo segundo tempo contra o Vasco, mas muito mérito também do Flaco, que conseguiu achar aquele golaço no começo do segundo tempo e mudou o jogo a partir dali. Então, de novo, estamos falando de um recorte de 2, 3 semanas, que é o recorte que sempre torna um time o melhor do Brasil no momento, o pior do Brasil no momento. Eu nem concordo com esses recortes. Eu acho que os recortes a gente tem que olhar para mais tempo para dizer que um time é o melhor ou o time é o pior do Brasil e tudo mais. Mas se a gente pegar o recorte padrão do futebol brasileiro, que é esse de 3 semanas, para mim o Flamengo é quem joga mais nesse momento, o Cruzeiro está logo na sequência e depois é que vem o Palmeiras. E acho que o Arthur Jorge se orgulha demais dessa classificação que a gente mostrou, porque na entrevista que ele dá depois da vitória sobre o Flamengo, ele cita 2 aspectos. Ele cita, bom, primeiro que a gente depois de ter sido eliminado na Libertadores precisava ganhar desse golpe de confiança também para olhar para a Copa do Brasil. Tanto que usou os titulares no jogo. Exato, por isso ele usou os titulares. Foi meio que a justificativa dele, então ele disse que era importante ganhar por isso, mas ele também fala, e aí eu leio muito como um orgulho justo e merecido do que ele está fazendo no brasileiro, que é. E também a gente não queria interromper essa trajetória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que de fato é, na gestão dele, uma trajetória de líder, né? Ele assumiu, e a partir do momento que ele assumiu, ninguém somou mais pontos. Sabe que eu falo, sabe uma coisa que não se fala, Calçade?
sabe aquela coisa que a gente pode falar e os Segredo, resultados a podem gente não negar fala. e você se queima à toa? Dos técnicos portugueses que trabalham no Brasil, eu não estou falando que é o melhor, ele é o meu preferido. Se eu olhasse todos, nenhum veio para o Brasil, qual você traz? Eu traria ele. Eu entendo. Todos. E faz sentido. Pode até não ganhar o campeonato, pode embora ser mandado embora, Eles mas é são o meu preferido. diferentes. E isso interfere no jogo do Palmeiras. A gente fala na sequência. O Datacaus fez uma conta aqui. Este aproveitamento do falei Arthur nada. Jorge é de 73%. Caramba. Esse aproveitamento levado para todo o campeonato daria ao Cruzeiro 83 pontos. 83 pontos ele ganharia o título. Só para ser claro que teria que ter um adversário disparado. Mas em 2025 o Flamengo foi campeão com 79, em 24 o Botafogo campeão com 79, em 23 o Palmeiras campeão com 70. Tem uma pontuação mais baixa. Tem anos que... Sim. Se você às vezes compara um ano com outro, às vezes o vice de um ano tem mais pontos que o campeão do ano seguinte. Pode acontecer, né? Mas não adianta, morreu ali. Ele teria uma pontuação, este aproveitamento, né? De um Cruzeiro que está bem. Eu acho que o Cruzeiro está bem. O que o Cruzeiro não pode é o mal de todos no Brasil. Achar que você traz o cara, ele pega em andamento e no final do ano ele já tem que ganhar 3, 4 títulos. Se o Cruzeiro conseguir criar uma estabilidade, eu acho que o exemplo do Palmeiras é legal. Olha a estabilidade que o Abel, nada planejado. Tal, assim, é muito fácil contar uma história depois deste período de Abel no Palmeiras de 5 anos. É normal. É muito fácil falar isso. Parece que o Palmeiras planejou tudo. Não. As coisas foram se encaixando e aí um foi o melhor que poderia existir para o outro. O Palmeiras para o Abel, Abel para o Palmeiras. Mas era legal ver uma sequência de pelo menos 3 anos. Pelo menos o contrato Jorge, depois de um mês já foi até estendido, né? Isso é legal, cara. É ter paz, paciência. É que isso não costuma significar muita coisa. Também não. Mas Renovação de contrato no Brasil não significa nada. O que já gosto de falar é que os técnicos aqui são quase todos interinos. Eles são quase interinos. O técnico... Mas é que surpreendeu como o Pedrinho, depois de nem um mês de trabalho, já tinha ampliado o contrato do Arthur Jorge. Então, acho que pode ser mais até um golpe de, cara, vamos lá, gostei, vamos dar confiança, do que uma garantia de que ele fica. Até porque o Pedrinho já se mostrou também um dirigente bastante emotivo, vamos dizer, que funciona também na base da emoção em relação às decisões. É um torcedor também. Ele é um torcedor, né? Então... E eu acho que Flamengo e Palmeiras têm uma característica, não é parecida. Trazer aqui agora, pessoal, as notícias aí do futebol. Tá ali a zoeira bem feita. Remetente Jean, destinatário Mauro Sérgio, Bahia provocando ali o Vitória. FIFA planeja Mundial com 211 seleções. Rapaz, apesar da crise, São Paulo descarta a demissão de Dorival Júnior. Então São Paulo aí dizendo que vai manter o Dorival. Torcedor vestido de noiva rouba a cena em jogo da Chapecoense. Neymar lidera ranking de assistências após Copa do Mundo. Bastidores do Flamengo, jogadores pedem mudanças a Leonardo Jardim. Fernando Diniz revela plano para Depay no ataque do Corinthians. Gustavo Gomes renova com Palmeiras até 2030. Igor Paixão na mira de Aston Villa, Leeds e Roma. Saiba quanto o Coritiba pode receber. O Coritiba pode ganhar um dinheiro aí em cima da venda do Igor Paixão. Então tá aí as principais notícias aí nesse momento. Tá aí mercado da bola Luiz Henrique. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.